Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Bom, meu nome é Ademir, para quem não me conhece, e faço parte do Instituto Regina Coeli. E como primeira formação do ano, desses nossos encontros de sexta-feira, eu acredito que nós escolhemos um assunto que é muito importante. Aliás, é o assunto principal da nossa fé, que é a Santa Missa. Então, hoje nós falaremos a respeito do que é a Santa Missa, do porquê existir a missa e quais são os efeitos da Santa Missa. E depois nós entraremos em alguns pontos mais específicos da Santa Missa. Então eu acredito que foi uma escolha muito acertada, porque em se tratando da nossa fé é o tema mais importante, Bom, como que eu pretendo expor o tema de hoje? Eu vou colocar três assuntos que são preliminares. O primeiro, uma questão de justiça, onde nós iremos falar sobre o sacrifício e por que o sacrifício é uma questão de justiça. O segundo, nós falaremos sobre a teologia da redenção, por que nosso Senhor Jesus Cristo teve que se encarnar e morrer por nós numa cruz. E depois eu vou falar sobre liturgia. Dito esses três assuntos preliminares, nós entraremos propriamente no que é a Santa Missa. Está dando para ouvir bem? Então vamos iniciar. Primeira coisa, por que é muito importante estudar esse tipo de tema? O São Pio X vai falar que a causa de muitos males hoje se dá devido à falta de conhecimento dos católicos, por influência externa. Então, a falta de estudo é a causa de muitos males. Não é um gnosticismo que a salvação virá pelo conhecimento, não é isso. Mas o conhecimento ajuda no trabalho da graça, Dito essas coisas, o primeiro assunto, uma questão de justiça. A gente vai falar a respeito do sacrifício, porque é conhecimento de católico que a Santa Missa é um sacrifício. Mas a primeira coisa, o que vem a ser um sacrifício? O sacrifício, uma palavra latina, no seu significado ele vem a significar um ofício sagrado, fazer o sagrado, oferecer o sagrado. O sacrifício é uma coisa natural do homem. Desde que nós olhamos para a história da humanidade, nós sempre percebemos o homem realizando sacrifícios. Então nós pegamos, por exemplo, a mitologia grega, nós vemos o povo grego oferecendo sacrifícios aos deuses, Zeus, Poseidon, Ares, Hades e os demais deuses. Nós olhamos para as religiões africanas, por exemplo, antigas, muito antigas, e nós vemos eles oferecendo sacrifícios. Nós olhamos para o próprio povo da Bíblia e nós vemos eles oferecendo sacrifícios, sem Deus pedir. Isso é uma coisa interessante. Quando nós vamos olhar, por exemplo, no Gênesis e vemos Abel e Caim, eles oferecem um sacrifício sem Deus mandar. Noé, quando ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar para oferecer sacrifícios, sem Deus mandar. Deus só vem falar a respeito do sacrifício depois para Abraão, quando ele pede para Abraão fazer um sacrifício com o filho dele. Mas até então, o sacrifício era algo visto como natural. Santo Tomás de Aquino, por essa razão, ele vai falar o seguinte, pelo fato daquilo que existe sempre e entre todos, ou seja, pelo fato do sacrifício ter existido sempre e entre todos os povos, nós podemos constatar que o sacrifício é uma questão de direito natural. Isso quem diz é Santo Tomás de Aquino. O sacrifício é uma questão de direito natural. É o homem que desde sempre reconhece que existe um ser superior e que ele é um ser inferior. É um homem que desde sempre reconhece a submissão dele em relação a alguma coisa muito superior a ele. Antigamente, o homem que achava que o trovão era Deus e reconhecia a supremacia, a autoridade do trovão, achando que o trovão era um Deus e ele uma criatura. Então, desde sempre o homem fez essas coisas, fez sacrifício. Por essa razão, o sacrifício é de direito natural. Até aqui tudo bem? Certo. Por o sacrifício ser uma questão de direito natural, significa que não é necessário nenhuma promulgação de lei e nem nada para falar para o homem fazer sacrifícios. O homem faz sacrifícios e toma nota que ele deve fazer sacrifícios por si só. No que consiste o sacrifício?
O sacrifício é um símbolo humano e tudo aquilo que é humano normalmente é caracterizado por dois aspectos. Um externo, que normalmente representa o corpo, e um interno, que normalmente representa a inteligência e a vontade do homem. O sacrifício, por ser um ato propriamente humano e por ser de direito natural, ele comporta também esses dois atos. O sacrifício tem um ato externo. Qual que é o ato externo do sacrifício? É o ato de você pegar um cordeiro, levar esse cordeiro até o altar e cortar o pescoço do cordeiro. E ele tem um ato interno, que é o quê? A vontade de oferecer aquilo para uma divindade. O sacrifício também se caracteriza pelo fato da pessoa que vai sacrificar alguma coisa, ela oferece uma coisa boa e depois ela destrói essa coisa em honra à divindade, reconhecendo a divindade. O sacrifício sempre vai ter essa característica. O sacrifício é uma atitude comum, assim como um abraço, assim como um afeto. Pode parecer que não, e para a gente isso pode soar estranho, porque a gente é muito acostumado a não ser falado sobre sacrifícios. Nós escutamos falar sobre banquete, sobre refeição, mas não sobre sacrifício. Mas o sacrifício é uma atitude tão comum para o homem quanto o beijo, quanto o abraço. A diferença, o beijo e o abraço normalmente acontece entre iguais, seres humanos, pessoas da mesma espécie. O sacrifício se dá entre diferentes. É o homem que reconhece uma superioridade. E quando nós falamos em iguais ou diferentes, nós entramos, já aproveitando o curso que o Vinícius está dando, o curso de virtudes, nós entramos na virtude da justiça. A virtude da justiça é aquela vontade do homem de dar a cada um aquilo que lhe pertence. Então, um homem que quer dar a cada um aquilo que lhe pertence é um homem que conhece a virtude da justiça. E o homem que realiza isto, que dá a cada um aquilo que lhe pertence, é um homem justo, no sentido da justiça, não no sentido bíblico. Quando fala que José era um homem justo, ele era justo nesse sentido também, mas ele era justo porque tinha outras virtudes. Mas quando nós falamos que uma pessoa é justa, normalmente, é porque ela dá a cada um aquilo que lhe pertence, numa relação entre iguais. Então, se eu faço uma compra, é lícito que eu pague e é lícito que a pessoa dê aquilo que me deve, o produto. A grande questão é a seguinte: isso se dá entre iguais, mas e quando a relação é entre diferentes? No caso do homem e Deus, a relação continua sendo uma questão de justiça, mas o Joseph Pieper vai falar que da virtude da justiça, duas outras virtudes se desdobram, a saber, a virtude da religião e a virtude da piedade. Então nós temos a virtude da justiça, dar a cada um aquilo que lhe pertence, entre iguais. Da virtude da justiça, que é dar a cada um aquilo que lhe pertence, nós também temos que dar a Deus aquilo que lhe pertence. Mas tem um problema. Por que a virtude da religião não se chama virtude da justiça, mas ela decorre da virtude da justiça? Porque para Deus nós nunca conseguiremos dar o suficiente. Nós nunca conseguiremos dar a Deus aquilo que nós devemos a Ele. É por isso que o Joseph Pieper vai falar: a justiça não vai arrumar o mundo. A virtude da justiça não é capaz de arrumar o mundo, porque nós sempre ficaremos devendo algo a alguém. E nós devemos algo para Deus. A virtude da religião é reconhecer que nós devemos algo para Deus, mas é reconhecer também que nós nunca pagaremos esse algo para Deus. Mas isso que é o bonito da coisa, porque mesmo reconhecendo que nós nunca seremos capazes de dar a Deus aquilo que Ele merece, nós devemos continuar tentando. Nós devemos continuar tentando. Isso é a virtude da religião. A virtude da piedade, o Joseph Pieper vai colocar da seguinte maneira: é a mesma coisa em relação a Deus, porém, em relação aos pais. Nós temos uma dívida com os nossos pais que é impagável. Por quê? Porque ainda que o seu pai seja um porcaria, ele colocou você no mundo. Você tem uma dívida com ele que é impagável. Seu pai pode ser a pior pessoa do universo, você deve tudo a ele, porque ele te colocou no mundo. Essa é a virtude da piedade.
nós nunca seremos de dar aos nossos pais aquilo que nós devemos a ele. Ainda que nós trabalhemos a vida inteira, ainda que nós ajudemos a vida inteira, o fato dos nossos pais terem tido uma relação sexual e colocado a gente no mundo, isso é um fato impagável. Isso é um fato impagável. E daí decorre a virtude da piedade. Outros autores vão colocar a virtude da piedade também na virtude da religião. O Joseph Pieper separa. Mas até aqui está claro. Virtude da justiça, dar cada um aquilo que é seu. Virtude da religião, dar aquilo que é devido a Deus. Embora a gente nunca vá conseguir fazer isso. E a virtude da piedade, dar aos nossos pais aquilo que é devido. Por isso o homem tem um dever para com os pais. E tem um dever para com Deus. E tem um dever para com o próximo. Bom, ditas essas coisas, eu falei que Deus não pediu sacrifício para ninguém. Mas tem uma coisa interessante. A partir de Abraão, Deus começa a falar sobre sacrifício. E ele vai lá e pede para que o povo ofereça sacrifícios para ele. Mas é engraçado, porque quando nós lemos a Bíblia e o Antigo Testamento, nós vemos que do mesmo modo que Deus pede para o povo fazer sacrifício, vai ter uma hora que ele vai chegar e falar assim, ó, eu não quero mais sacrifício, o que eu quero é um coração contrito e humilhado. Mas como que pode? Se Deus é contraditório, uma hora ele pede o sacrifício, que é uma coisa de direito natural, e outra hora ele não quer sacrifício. O que nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, na questão do sacrifício, entrando já na questão bíblica, as leis do Antigo Testamento, elas serviam para um povo que era muito rude. Deus utilizou-se dos profetas e das leis cerimoniais do Antigo Testamento para preparar o povo para o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que no Evangelho de Mateus nós vemos que, quando Jesus é questionado a respeito do divórcio, eles chegam e falam para Jesus, ó Jesus, você está falando aí a respeito dessas coisas, mas lá tem uma lei falando que no caso do divórcio é lícito separar se for por causa disso. Jesus vira e fala assim para o homem, mas Moisés fez isso por causa da dureza de vossos corações. As leis cerimoniais do Antigo Testamento eram para aqueles homens duros, porque se Jesus se revelasse da maneira que se revelou mais tarde, aqueles homens não seriam capazes de compreender. Quando Deus fala que Ele não quer sacrifício, Santo Agostinho diz o seguinte, ele não está dizendo que ele não quer sacrifício, ele quer o sacrifício, mas ele quer um sacrifício interno. Esse povo me louva com a boca, me louva com as mãos, mas o seu coração está vazio. Deus queria um sacrifício interno. Mas ao mesmo tempo, em Malaquias, nós vemos Deus falando o seguinte, que Ele não vai aceitar nenhum sacrifício daquelas mãos. Mas, no capítulo seguinte, ele fala que do nascente ao poente oferecerão a ele uma oblação pura. Ou seja, Deus, em Malaquias, ele já está prefigurando aquilo que seria a missa, no sentido de que o próprio Papa São Pio X vai falar, o único sacrifício que Nosso Senhor Jesus deixou para a gente foi a Santa Missa. Então Deus aboliu todas as formas de sacrifício do Antigo Testamento e focou principalmente na questão do sacrifício espiritual. Mas ele disse que mais tarde alguém viria e ofereceria um sacrifício puro do nascente ao poente. Ou seja, todo aquele sacrifício do Antigo Testamento de oferecer cordeiro, oferecer alimento, oferecer aquelas coisas, está fora. O que entra agora é a nossa intenção principal e aquilo que viria a ser oferecido mais tarde como oblação pura. Que, como o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo Testamento, nós estamos falando do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a oblação pura, que será oferecido do nascente ao poente, ou seja, de norte a sul, para o mundo inteiro, sendo o único sacrifício. Até aqui está claro? Beleza. Os fins do sacrifício são 4. O primeiro fim do sacrifício é a adoração. Louvor, submissão a Deus, não apenas mental e interior, mas num ato externo. Por isso se oferece. No oferecimento de alguma coisa a Deus. É o fundamental de todo sacrifício. O sacrifício tem que ter um ato externo. Outro fim do sacrifício é ação de graças, que é o próprio significado de Eucaristia. É agradecer a Deus por tudo que foi recebido. O outro significado do sacrifício é o significado impetratório, ou fim impetratório, que é pedir novas graças. Então no sacrifício nós podemos adorar, podemos agradecer, pedir novas graças e por último, o último fim do sacrifício é o fim propiciatório,
no sentido de expiar os nossos pecados. Padre, se eu falar alguma heresia, me corrija. Então, os fins do sacrifício: adoração, louvar a Deus, ação de graças, agradecer a Deus, impetração, pedir a Deus e o último, propiciação ou propiciatório, que é aplacar a ira de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. São esses os fins do sacrifício. Todo sacrifício visa isso. Bom, ficou claro a questão do sacrifício? Só que eu falei uma coisa que é importante, que é o fato de que nós não somos capazes e não seremos capazes nunca de dar a Deus aquilo que lhe é devido. Por quê? Alguém saberia responder? Por que nós não somos capazes de dar a Deus aquilo que lhe é devido? Bom, agora a gente entra em outro tema. Isso foi a questão do sacrifício. No final eu vou unir todos os temas e vocês vão ver que tem sentido. Mas guardem o que eu falei de sacrifício. Se sacrifício é algo natural no homem, próprio da virtude e da justiça, mais especificamente na virtude da religião, que é dar à divindade aquilo que lhe é devido, e a gente entra naquilo que é chamado de teologia da redenção. A primeira coisa que a gente tem que entender é a noção de pecado. A redenção, ela supõe cativos, supõe pessoas presas. Redimir significa libertar pessoas presas. Só se entende o pecado, isso é muito importante. Muitas vezes nós nos deparamos com essas questões, mas não refletimos tanto sobre elas. Só se entende o pecado se entendendo a natureza de Deus. Sem entender a natureza de Deus, nós não somos capazes de entender o que é o pecado. Todo pecado é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus porque Deus diz que Ele não quer tal coisa. É uma ofensa a Deus por ser a transgressão da ordem que Deus estabeleceu. Então, se Deus cria as coisas dessa forma e cria o homem desta forma, é desta forma que o homem deve viver. Se o homem transgride a ordem que Deus criou, o homem peca. E o pecado é uma ofensa a Deus, que nos criou e que criou todas as coisas. A nossa própria redenção, nesse sentido, seria impossível. Nós não somos capazes de nos libertar. Só Deus poderia nos libertar. Mas aqui é uma aparente contradição. Se Deus é o criador da ordem e o homem destrói essa ordem, e o homem não é capaz de reparar essa ordem, como que o Deus vai lá e vai reparar essa ordem? Bom, como eu ia dizendo, a nossa própria redenção seria impossível. Por quê? Porque a noção de pecado, ela se dá de acordo com a noção que nós temos de Deus. E é assim no próprio mundo em que nós vivemos. Porque o que acontece? Se eu vou lá e ofendo o meu vizinho, a ofensa é ruim, mas é o meu vizinho, é uma pessoa que não é próxima de mim. Mas se eu vou lá e ofendo a minha mãe, nós acabamos de ver que um filho deve tudo à mãe. E se eu vou lá e ofendo a minha mãe, vocês concordam comigo que entre a ofensa da minha mãe e a ofensa do vizinho, a ofensa da minha mãe é mais grave? Se eu vou lá e ofendo um padre, a ofensa é um tanto mais grave. E se eu ofendo a Deus? A ofensa a Deus, por Deus ser infinito, infinitamente bom e criador de todas as coisas, a ofensa a Deus, ela é uma desgraça de tamanho, proporção infinita. Eu sou capaz de pedir desculpa para o meu vizinho. Eu sou capaz de pedir desculpas para minha mãe. Eu sou capaz de pedir desculpas para o padre. Mas para Deus, de um modo que Ele é infinitamente superior, eu não sou capaz de fazer isso. Então, a noção de pecado, ela deve ser levada em conta juntamente da noção de Deus. O problema é que o mundo moderno acha que o pecado é uma imposição da igreja. O problema é que o mundo moderno acha que a igreja fere a liberdade da pessoa humana. O problema é que o mundo moderno acha que essa noção de pecado é uma noção medieval. Tudo isso para eles é bobagem, quando a bobagem está na cabeça deles. O pecado
Ele é uma questão teológica, mas o pecado é uma questão racional. Você entende racionalmente porque você não deve fazer determinadas coisas. O ser humano é capaz de perceber racionalmente porque ele não deve pecar. O ser humano é capaz disso. O mundo moderno não percebe isso, e pelo fato do mundo não perceber isso, acha que o pecado é uma imposição. Mas o pecado é um ataque a Deus, e um ataque infinito a Deus, que um mero pedido de desculpas não basta. Bom, a satisfação é a reparação da ofensa, e sendo um dano a Deus infinito, a satisfação tem que ser necessariamente infinita. Mas como fazer isso? Como fazer uma reparação infinita em um dano infinito se nós não somos infinitos? Isso é a noção de pecado. Dentro da teologia da redenção, agora a gente entra na encarnação do Verbo de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Adão peca, Deus diz que ele vai morrer de morte, e logo após isso, Deus diz também que virá um homem que vai salvar o povo, que vai redimir aquele povo, o gênero humano, em decorrência daquele pecado. Disto vêm os profetas e falam os profetas para aquele povo de coração duro, fazem todo um trabalho pedagógico para o povo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Cada profeta traz um pouco daquilo que Jesus seria. Nesse sentido, somente um católico é capaz de compreender o Antigo Testamento, porque se o Antigo Testamento é a prefiguração do que seria o Novo, logo daquilo que viria a ser nosso Senhor, só um católico é capaz de compreender o Antigo Testamento, porque os profetas vinham e falavam a respeito daquilo que viria a ser nosso Senhor. Eles vinham para desmontar aqueles corações de pedra. O que acontece então? Nosso Senhor se encarna. Mas a pergunta é: por que Jesus Cristo teve que se fazer homem? E aqui as coisas vão começar a fazer sentido. Por que Jesus Cristo não veio enquanto divindade? Ou então, por que Jesus Cristo não veio somente como homem? Tem uma razão pelo fato de nosso Senhor ter vindo enquanto homem e Deus. 100% homem e 100% Deus. Veja, nós acabamos de falar que todo pecado é uma ofensa infinita a Deus. Se todo pecado é uma ofensa infinita a Deus, somente aquele que é infinito pode reparar. O pecado foi feito pela natureza humana. Por essa razão, Jesus Cristo é Deus e é homem. Porque se nosso Senhor fosse simplesmente homem e morresse por nós na cruz enquanto homem, ele não seria capaz de satisfazer a ofensa feita a Deus, porque faltaria a figura daquele que é infinito e tem todos os méritos. Do mesmo modo, se nosso Senhor Jesus fosse apenas Deus, fosse apenas divino, e viesse talvez como um anjo, sem a natureza humana, e de alguma forma pudesse morrer por nós, também não valeria, porque a mancha está na natureza humana. É por isso que nosso Senhor teve que vir como divino e como humano. Divino porque ele tem méritos infinitos. Humano, pois foi a natureza humana que errou. Ficou claro isso? Sim? Bom, e por que a paixão? A paixão de nosso Senhor, ela é uma antítese, ela é uma contrariedade perfeita daquilo que é o pecado. O homem pecou porque quis. Nosso Senhor se encarnou, sofreu e morreu porque quis. E é aqui que se encontra a loucura da cruz. Porque uma simples lágrima, no momento que nosso Senhor nasceu e cortaram um cordão umbilical dele e ele nasceu chorando, a partir daquele momento, uma única lágrima de nosso Senhor seria capaz de pagar todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Quando nosso Senhor foi circuncidado e saiu sangue quando lhe cortaram, aquele sangue que saiu, aquele pouquíssimo sangue, somente aquele pouquíssimo sangue seria capaz de aplacar a ira de Deus e de satisfazer os nossos pecados. Por quê? Porque ele é divino
e é humano. Mas por que a paixão? Porque a paixão é para mostrar a contrariedade do pecado. Enquanto a paixão é essa total entrega de amor, o pecado vem e é uma ofensa a Deus na mesma medida. Por isso que a paixão é essa loucura, é um Deus que não precisava ter feito isso, mas fez por amor. O homem, se meditasse a respeito da paixão, nunca mais pecaria, pois saberia tamanha loucura da cruz que é aquilo. Deus não precisava, mas fez. A grande questão é a seguinte, e isso pode chocar num primeiro momento. Eu falo para vocês o seguinte: de nada nos serviu a paixão de Cristo. O fato de nosso Senhor morrer na cruz por nós, de nada serviu. E isso pode parecer chocante, né? Mas Ademir, você acabou de falar que Ele se fez homem e se fez Deus para nos redimir. O nome disso na teologia é união hipostática. São duas naturezas, a divina e a humana. Mas Ele se fez homem e se fez divino. Como que isso não basta? Eu digo para vocês, a paixão de Cristo de nada nos serviu. Isso pode parecer chocante, mas é uma questão muito óbvia o fato dela não ter nos servido. Bom, se nós somos os pecadores, os ruins, os maus, e nós não somos capazes de pagar a Deus aquilo que lhe é devido, ainda que nós tentemos de todas as formas, nós não temos mérito algum. Em contrapartida, nosso Senhor, inocente, o verdadeiro inocente, o verdadeiro justo, o verdadeiro santo, pelo fato dele morrer, de que nos aproveita a morte dele, sendo que nós temos uma culpa e ele é inocente? Não é justo que um inocente se entregue por nós. Não é justo que um inocente morra no nosso lugar, porque a culpa é nossa, não dele. Nós temos uma culpa. Então o que nosso Senhor Jesus faz? Ele se faz divino e se faz humano. Mas além dele se fazer divino e se fazer humano, ele faz uma coisa que é maravilhosa. Ele cria um negócio chamado Igreja Católica. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Imaginemos que eu namoro a Ariane. E eu namoro a Ariane. Imaginemos então que o pai da Ariane morre e o pai da Ariane tem uma herança muito grande, uma herança gigantesca. Eu vou lá, espertão, e falo assim: não, mas eu quero parte dessa herança, eu sou seu namorado. Eu tenho direito a essa herança como namorado dela? Não. Para eu ter direito à herança, o que tinha que acontecer? Eu teria que me unir a ela. Nós temos direito à redenção de Cristo? Para nós termos direito à redenção de Cristo, o que nós temos que ter? Uma união mística com Ele. E essa união se dá por meio da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nosso Senhor cria a igreja porque a Santa Igreja Católica é o seu corpo místico e Ele é a cabeça. E quando nós estamos em seu corpo, Ele sendo a cabeça, todos nós estamos participando de sua redenção. Portanto, dogma de fé, só tem salvação na Igreja Católica. É por essa razão que não há salvação fora da Igreja Católica, porque a paixão de Cristo não nos serve. A herança do pai da Ariane não me serve, enquanto eu não estiver plenamente unido a ela. A partir do momento que eu me uno a ela, eu tenho direito. E é por essa razão que nós somos chamados de herdeiros de Cristo. É pelo fato de que nosso Senhor criou a Igreja Católica. Ele reuniu discípulos, 12 especificamente, um foi sem vergonha e traiu ele chama mais um, ele ensina uma doutrina para esses discípulos, ele fala como esses discípulos têm que fazer, fala como esses discípulos têm que atuar. Aí ele pega, chama um discípulo e fala assim: ó, você vai ficar à frente disso daqui, tá? Você vai ficar à frente, vou até mudar seu nome para você ficar à frente. Então, ele reúne pessoas, coloca uma pessoa à frente, manda que essas pessoas passem a ensinar o seu ensinamento, a sua doutrina. Ele cria um negócio para que nós possamos nos unir a Ele. Mas como nós estamos unidos a Cristo? Prova bíblica. São Paulo perseguindo os cristãos, nosso Senhor aparece a ele, o que nosso Senhor fala para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Sendo que Jesus estava perseguindo cristãos, sendo que Saulo estava perseguindo
cristãos e não o nosso Senhor. Mas Jesus aparece e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se nós somos da igreja e somos parte do corpo de Cristo, por que me persegues? Por que me persegues? Então, quando nós fazemos parte dessa união com Cristo, nós somos herdeiros e aí sim nós podemos ser redimidos. Do contrário, a paixão não nos serve. No contrário, não adiantaria ele ter vindo enquanto homem e divino, porque não está ligado a nós. E pela igreja ele se liga a nós misticamente. Tanto é que o sacramento do batismo, o que ele faz? O sacramento do batismo faz com que o ser humano deixe de ser criatura e passe a ser o quê? Filho de Deus. As palavras utilizadas não são meramente enfeites. Não, se você não é batizado, você é criatura. Agora você é filho. Se você está na igreja batizado, você é filho, você é herdeiro. Bom, surgem então os sacramentos deixados por nosso Senhor. Sendo Cristo o dono do mérito, Ele cria a Santa Igreja para que nós possamos nos unir a Ele misticamente e receber todos os seus méritos. Dessa união, Cristo deixa sinais, que são os sacramentos, que a igreja não pode abolir, não pode mexer, porque são palavras do próprio Cristo. Dentre os sacramentos nós encontramos a Eucaristia, pois carrega sua presença plena, real e substancial em corpo, sangue, alma e divindade. Ficou claro aqui? Sim? Sim? Bom, então nós tratamos do sacrifício. Nós falamos que o sacrifício é um ato da virtude e da justiça, especificamente da religião, que é oferecer à divindade aquilo que lhe pertence. Mas nós, enquanto homens, enquanto pessoas sem méritos, porque ofenderam a Deus, não somos capazes de oferecer um sacrifício digno. O único sacrifício que seria justo para Deus era o próprio sacrifício de Deus. Vão percebendo como as coisas vão se ligando. O homem não era capaz de oferecer um sacrifício a Deus. O próprio Deus vem para se fazer sacrifício e se oferecer a Deus para redimir, satisfazer o pecado do homem. A grande questão é a seguinte: nós falamos de sacrifício e falamos que o sacrifício é o meio por qual nós exercemos a virtude da religião especificamente. Mas como fazer isso? Como exercer bem a virtude da religião? Bom, Deus, sabendo de todas essas coisas, Ele não nos deixaria a sós. E o que Deus faz para nos ajudar? Cria a igreja. E o que a igreja faz para nos ajudar? Cria um negócio chamado liturgia. Vocês estão entendendo de onde eu comecei, para onde eu estou chegando, para a gente chegar agora na missa? Está pegando o nexo? Está fazendo sentido? Sacrifício, teologia da redenção, beleza. Como que nós oferecemos um sacrifício a Deus? Nós não oferecemos. Quem oferece é a igreja. Porque a igreja é o próprio corpo místico de Cristo. São Pio X vai falar, como eu já avisei, que o sacrifício da missa é o único sacrifício que nosso Senhor nos deixou na nova aliança. Sendo o único sacrifício que nosso Senhor nos deixou na nova aliança, e sendo a igreja uma criação de nosso Senhor nos explicou como fazer esse sacrifício então. E se faz por meio da liturgia. Liturgia é uma palavra de origem grega, que o significado é serviço público, uma obra realizada em benefício do povo. A igreja assumiu e aplicou o termo liturgia no sentido de serviço divino. Bom, não entrando em tantos detalhes, mas o que é efetivamente a graça própria da liturgia? Por que existe a liturgia? A graça própria, isso é importante, é coisa que nós não podemos esquecer. A graça própria da liturgia consiste no fato de que a liturgia é um ato da igreja. A liturgia não é um ato do padre. A liturgia é um ato da igreja. O ministro é o padre, que atua na pessoa de Cristo. Então, a liturgia consiste no fato de ela ser um ato da
igreja. É a igreja quem o realiza. E aqui é uma das grandes críticas, talvez uma das maiores críticas, que se faz ao rito ordinário, por exemplo. Dizem os que criticam que o rito ordinário ele não é uma liturgia da igreja, é uma liturgia do padre. Porque cada lugar que você vai se celebra de uma forma. E acaba não sendo um ato da igreja, mas se você acha que tem que bater palma, bate. Se acha que tem que colocar gente para dançar, coloca. Se você acha que tem que fazer isso, coloca. Acaba não sendo um ato da igreja, mas acaba sendo um ato do padre. Essa é a crítica, uma das grandes críticas que fazem. Por quê? Porque o rito deve ser um só, da igreja. O padre na liturgia, ele deve desaparecer. Bom, e pelo fato da liturgia ser um ato da igreja, significa que a liturgia tem um valor infinito. O que significa isso? Significa que independentemente da fé do padre, se eu falar alguma heresia, o senhor me ajuda, por favor. Independentemente da fé do padre, pela liturgia ser um ato da igreja, o sacrifício acontece por um ato de vontade da igreja. Então, se um padre não tem fé naquilo que ele faz, naquilo que ele está fazendo, não significa que a coisa não vai ser feita, a coisa vai ser feita. E ainda que o povo não tenha fé, a coisa vai ser feita, porque a liturgia é um ato da igreja. Isso que nós estamos falando especificamente se reflete no sacramento da Eucaristia. E aqui a gente entra num extra que eu coloquei, que é sobre a eficácia dos sacramentos. O que nós temos que saber que é importante? Bom, quem sabe a diferença de um sacramento e de um sacramental? O que muda? Padre não vale. Bom, o sacramento, ele foi instituído por Nosso Senhor. São 7 sacramentos. E o sacramento, a escolástica inventou um nome para o sacramento. Quando nós falamos de sacramento, é um termo para falar a respeito da sua eficácia. Então, o sacramento, todo sacramento, batismo, Eucaristia, crisma, confissão, unção dos enfermos, ordem e o matrimônio, eles atuam naquilo que se fala ex opere operator. Já ouviram esse termo? Menos o padre? Já ouviu? Ex opere operator significa o seguinte: a eficácia do sacramento, ela vale por aquilo que se faz. Então, o simples ato do padre, por exemplo, pronunciar as palavras da consagração, não tão simplesmente, ele tem que ter aquela intenção, mas é o ato da igreja que vai fazer com que Nosso Senhor transubstancie aquele pão. No batismo, é um ato da igreja que vai fazer com que o sacramento funcione, independentemente daquele que vai receber o sacramento. Isso é importante. Veja, o sacramento da confissão, quando o padre dá a absolvição, o que vai acontecer? A absolvição do padre foi eficaz? Foi pela fé do padre? Não, pelo um ato da igreja, porque ele faz isso pelo ministério da igreja. Como que fala? A fórmula, exato, o padre vai seguir. Tem aquela parte que fala que não é da fórmula, que fala: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição reconciliou o mundo consigo, reuniu o Espírito Santo para a remissão dos pecados, lhe conceda pelo ministério da igreja, pelo ministério da igreja. Mas essa parte não é a fórmula, né? A fórmula é só o eu te absolvo dos teus pecados. Mas vejam que interessante: pelo ministério da igreja. Tudo é feito pelo ministério da igreja, e é isso que caracteriza o sacramento. Então, ainda que o padre não tenha fé, mas ele pronuncia aquelas fórmulas, ele não tem fé que aquilo funciona, mas ele quer fazer o que a igreja faz, que é perdoar, mas ele não tem fé. Ele pronuncia aquelas palavras, o sacramento tem eficácia, funciona, independentemente da disposição do padre e da disposição do fiel. Não pode mudar a fórmula. Se o padre muda a fórmula, está errado. E funciona independentemente do padre, lógico, tem que seguir a fórmula, e independentemente do fiel. Aí eles vão falar assim: pô, mas e se o cara vai se confessar e ele não está arrependido ou escondeu o pecado? Funcionou tanto que o cara cometeu um pecado mais grave, ele cometeu um sacrilégio. Ele usou aquela graça que veio e estragou aquela graça. Não estou falando que não funcionou, funcionou. Esse é o problema, funcionou. Por isso ele cometeu um sacrilégio. É igual o cara que comunga sem ter fé, ou em pecado mortal. O sacramento tem eficácia ex opere operato. O cara vai lá e comunga,
Ele não tem fé ou ele está em pecado mortal. Não significa que a eficácia do sacramento não existe. Existe. Existe tanto que o cara cometeu outro pecado, tanto mais grave. Agora, um sacramental, por exemplo, a batina do padre, a correntina de consagração, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, a eficácia dele depende da fé de quem utiliza. Então, se nós usamos água benta, por exemplo, que é um sacramental, com superstição, ela não vai servir de nada e a gente comete até um pecado. Agora, se a gente usa água benta, tendo fé que a água benta é capaz de expulsar demônios, que é o que a igreja nos ensina, utilizar água benta para ajudar na oração, não utilizar água benta para conseguir namorado, essas coisas assim, utilizar água benta de acordo com o que a igreja quer. Se nós fazemos isso, depende da nossa fé. Do contrário, não tem efeito. Perceberam a diferença? A liturgia é um ato da igreja. Bom, sendo um ato da igreja, produz aquilo que é próprio da intenção da igreja e não do padre. Eu vou entrar agora especificamente nas questões da Santa Missa, mas a gente não vai falar detalhe por detalhe. Eu vou falar principalmente da questão da consagração, e a gente vai ver sexta que vem a Santa Missa especificamente, detalhe por detalhe, ponto por ponto. A gente vai fazer uma missa seca, né? Uma missa seca, para quem não sabe, é uma missa sem ser missa, entenderam? Tem todos os gestos, orações, mas não tem nada de consagração, é isso, né? E nós pararemos em cada momento para ser explicado como funciona cada rito, tá bom? Bom, a Santa Missa, ela tem dois atos específicos na parte da consagração, e isso é muito importante. Nós vemos o padre, por exemplo, na hora de consagrar, o padre consagra o pão e depois consagra o vinho. Por quê? Quando o padre consagra o corpo, o pão, e ele fala a palavra da fórmula, isto é o meu corpo, que são as palavras corretas da fórmula, isto é o meu corpo, no momento que o padre pronuncia, isto é o meu corpo, Nosso Senhor se faz presente. Aquilo deixa de ser pão e passa a ser o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor. Quando o padre vai lá e pega o cálice e fala, este é o cálice do meu sangue, são essas palavras, né? Este é o cálice do meu sangue. Quando o padre diz essas palavras, aquilo deixa de ser vinho e passa a ser sangue, também corpo, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na missa nós temos uma dupla consagração. A primeira consagração torna presente Nosso Senhor. Vamos voltar no que eu falei. O que eu falei que precisa para o sacrifício? O sacrifício você apresenta uma vítima e depois você destrói aquela vítima. A primeira consagração torna presente Nosso Senhor. A segunda consagração, pelo fato de separar o sangue, de separar o vinho, pelo fato do padre consagrar separadamente o vinho, representa a morte. Então a primeira consagração, você apresenta a vítima. A segunda consagração, você representa a morte. É por isso que o padre consagra corpo, é por isso que o padre consagra sangue separadamente. Porque eles representam ali a morte, representam no sentido de ser. Eles tornam atual a morte de Nosso Senhor. A gente já vai entrar nisso. Mas isso é importante. Apresentou e depois ele consagrou outra. O sacramento, gente, ele é um sinal sensível e eficaz da graça. O que significa o sacramento? O sacramento, ele representa aquilo que ele é. E é o que eu falava outro dia no grupo de oração. Imaginemos então que... Vocês concordam comigo que aqui é uma imagem de Nossa Senhora? Né? Está todo mundo de acordo. A imagem de Nossa Senhora, vocês concordam comigo que ela é de madeira? Ou de gesso? Tudo bem. É uma imagem de gesso. Vocês concordam comigo que não é Nossa Senhora? Não é. É um gesso que nos representa, que nos simboliza Nossa Senhora. Está todo mundo de acordo? Se essa imagem aqui fosse um sacramento, seria Nossa Senhora. De verdade. Porque é isso que o sacramento faz. O sacramento é um sinal sensível, uma imagem, e eficaz, e produz aquilo que ele simboliza. Então, se eu tenho um escudo na minha camiseta, vocês concordam comigo que não é um escudo, mas que é uma camiseta. Porém, aquele escudo simboliza alguma coisa, no caso a defesa, a proteção. Vocês estão de acordo com isso? Se fosse um sacramento, ele seria a defesa. O sacramento produz aquilo que ele representa. No batismo, quando nós lavamos a pessoa, ele representa o quê? Representa um banho. Você está dando um banho na criança e ela está nascendo.
Você não está... Mas o que muda no sacramento? O que ele representa, ele é. De fato, a criança está sendo lavada. Na confissão, representa um tribunal, em que o padre é o juiz e nós somos réu e promotor. Mas não representa. A confissão é um tribunal. Na Eucaristia, da mesma forma. O pão ali, ele representa o corpo de Cristo. Mas como todo sacramento produz, torna real aquilo que ele representa, ele é o corpo e o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor. Ficou claro isso? Porque com o sacramento, o que é um sacramento e o que é um símbolo, as distinções, porque tudo isso é muito importante. Primeira consagração, corpo e sangue, alma e divindade. Por que se consagra separado? Porque representa a morte mística de Cristo. Se representa a morte mística de Cristo, torna atual a morte mística de nosso Senhor. Bom, em cada Santa Missa há uma atualização do sacrifício de Cristo. Isso é importante. Não é uma atualização igual a gente faz no computador, aperta F5 para aparecer a página. É uma atualização no sentido de tornar atual. Torna atual. A mesma morte de Nosso Senhor há 2000 anos se faz presente. Falei alguma heresia? Não, né? A mesma morte de Nosso Senhor há 2000 anos se faz presente. A mesma, com uma diferença. Nosso Senhor não sofre. É uma morte mística. Tanto é que é chamado de sacrifício incruento, porque ele não sofre. É uma morte mística. Embora a missa seja especificamente a paixão e morte de Nosso Senhor, aliás, embora a missa seja especificamente a morte de Nosso Senhor, ela contém todos os porque Nosso Senhor passou. Então, embora a missa, naquele gesto, naquele sacramento, naquele sinal que o padre faz, de consagrar corpo e sangue, represente a morte do Nosso Senhor, a Santa Missa em sua totalidade representa todos os atos da paixão de Nosso Senhor. Do sofrimento, da coroação, da flagelação, tudo. E uma coisa que é muito bonita, alguns autores costumam falar que a missa é um instante que não passa. Por que a missa é um instante que não passa? Porque todos nós, nessa vida temporal, temos um único momento que é atemporal. Nós, nessa vida que é regrada pelo tempo e pela morte, nós temos um único momento nessa vida em que o tempo não opera. É a Santa Missa. A Santa Missa é um instante que não passa. É aquele instante em que Nossa Senhora, junto de São João, estavam no Calvário, aos pés da cruz. A missa é um instante que não passa. Toda missa é sempre aquele momento. Sempre, sempre, sempre a gente está naquele momento. Por isso a missa é uma eternidade. A missa é um passo no infinito. A missa é um instante que não passa. Bom, Nosso Senhor, Ele não morre mais. Nosso Senhor venceu a morte. Porém, na missa, no sacramento, Ele morre misticamente. Por quê? Porque Nosso Senhor, vencendo a morte e não estando mais na cruz, vindo os méritos que nós temos da cruz, temos que tornar aquilo que aconteceu atual, presente, para todos os cristãos, de uma forma mística, sem dor, que Ele mesmo assim o fez. Tem alguma constatação? Não? Bom, gente, agora, já partindo mais para o final, tem uma frase de São Leonardo de Porto Maurício que ele fala a respeito da Santa Missa. E essa frase, ela é muito emblemática porque ela vai reunir o que nós falamos de sacrifício e de justiça. Olha o que ele diz. É o que eu falei, a gente tem que conexionar todas as coisas: sacrifício, teologia da redenção, liturgia. O homem quer dar a Deus aquilo que lhe é devido, mas o homem não é capaz de dar a Deus aquilo que é devido. Então o que acontece? Deus se faz presente e Deus dá a Deus aquilo que lhe é devido. E Deus deixa um jeito para o homem dar a Deus aquilo que lhe é devido, quando o padre na Santa Missa oferece ao Pai o Cristo. Olha o que São Leonardo fala: só o sacrifício que temos
em nossa santa religião, que é a Santa Missa, é um sacrifício santo, perfeito e em todo sentido completo. Por ele, cada fiel honra dignamente a Deus, reconhecendo ao mesmo tempo o próprio nada e o supremo domínio de Deus. E ele faz uma citação bíblica. O próprio Davi o chama, Davi do Antigo Testamento, sendo o Antigo Testamento uma prefiguração do Novo Testamento, veja o que diz Davi: sacrifício de justiça. O Antigo Testamento diz sacrifício de justiça. Por que sacrifício de justiça? Porque o homem não é capaz de dar a Deus aquilo que lhe é devido. Então Deus vem para fazer justiça ao próprio Deus por amor ao homem. Tanto porque contém o justo dos justos, o santo dos santos, ou melhor, a própria justiça e a santidade, alguém de méritos infinitos. Como porque santifica as almas pela infusão das graças e a abundância dos dons que lhe confere. Ele resume tudo que nós falamos até agora, de maneira geral, né? Bom, na missa, Nosso Senhor se torna presente pela transubstanciação do pão e do vinho. Todo sacramento, e é aquilo que o padre comentou, todo sacramento para funcionar, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de matéria, fórmula ou forma e ministro. Na missa, a matéria é o pão e o vinho. Mas por que pão e vinho? Não poderia ser pão e guaraná? Não. É pão e vinho porque foi o que nosso Senhor Jesus Cristo usou. A igreja não pode mudar, é de instituição divina. A matéria da missa é pão e vinho. A fórmula são as palavras da consagração. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue e o restante. E o ministro é o padre. Eu não posso celebrar a missa porque eu não sou ministro. Então, se nós tivéssemos pão e vinho e eu pronunciasse as palavras da consagração, não funcionaria. Por quê? Porque eu não sou sacerdote. Agora, nós temos ali um sacerdote. Se o sacerdote pronunciasse as palavras da consagração, mas em bolacha e guaraná, não teríamos Eucaristia. Por quê? Porque nós não temos a matéria. No sacramento do batismo, a matéria é a água. Por isso você não pode batizar uma criança com Coca-Cola, por exemplo, tem que ser a água. A fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o ministro, preferencialmente o padre, mas na falta do padre, qualquer um. Confissão, ministro, sacerdote, matéria, os pecados que nós confessamos, matéria, o nosso arrependimento juntamente dos pecados que nós confessamos, e a fórmula, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os sacramentos têm que ter isso. Na Eucaristia, pão e vinho, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, e o padre. É isso, né? Bom, como eu falei também, Nosso Senhor não sente dor. Qual que é a diferença então da missa de 2000 anos e da missa que acontece todos os dias? Essencialmente nenhuma, mas tem uma diferença específica. Enquanto a morte de Nosso Senhor na cruz serviu para abrir o céu e nos dar os méritos, a missa serve para distribuir esses méritos aos fiéis. Por isso é fazer isso em memória de mim. Cada Santa Missa distribui cada mérito que nós recebemos na paixão de Nosso Senhor. Ficou claro? Alguma constatação, padre? Beleza.